Meu nome é Adeilton, trabalho com a primeira e a segunda fase da modalidade EJA na Escola Pastor Manuel Filadélfia. Desde já quero agradecer o apoio da coordenação geral, prefeito Marcelo Maranhão, as coordenadoras Ana Lúcia, Josicleide, Valéria Cunegundes, a nossa secretária Cristina Jordão. Também não posso esquecer da minha diretora, Dona Marinete, e da minha coordenadora local, Joquebede Feitosa, pelo apoio, por estar lutando em prol dessa modalidade de ensino que não pode parar. Nós conhecemos a realidade do nosso município, da nossa região, que existem centenas de pessoas adultas que não foram alfabetizadas, que estão à procura dessa oferta. E essa modalidade, ela não pode parar. Na aula 1, eu trago um breve histórico sobre o coronavírus. As disciplinas envolvidas, história, ciências e matemática. Na verdade, o que é o coronavírus? Que tanto se fala, que tanto se discute no dia a dia. O vírus faz parte de uma família de vírus que causam infecções respiratórias que foram descobertos em 1937. Em 1965, quase 30 anos depois do primeiro isolamento da infecção, o vírus foi nominado como coronavírus por ser semelhante a uma coroa. Daí, coronavírus, porque ele assemelha-se a uma coroa. Em dezembro de 2019, foi registrada uma nova variação do vírus, o SARS-CoV-2, responsável pela pandemia mundial. Como surgiu o coronavírus? Ainda não há comprovações científicas que demonstram como o coronavírus surgiu na espécie humana, pois ainda encontra-se em análise. A verdade é que o coronavírus existe e está se propagando a cada dia. Novo coronavírus. Por que a denominação novo coronavírus? Porque antes existiu também dois tipos de coronavírus, que foi o SARS, que também se originalizou na China, e o MERS, que surgiu lá no Oriente Médio. Todos com uma finalidade de causar a insuficiência respiratória aguda. O novo coronavírus foi descoberto em Wuhan, cidade chinesa com 11 milhões. Depois de algumas pesquisas, foi descoberta a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Desde então, o vírus vem se espalhando exponencialmente por todo o globo terrestre e já causou quase 274.361 mortes confirmadas até maio de 2020. Então, a gente percebe que o vírus, a cada dia, ele vai se espalhando, contaminando e alcançando diversos lugares no globo terrestre. Aula 2, disciplinas envolvidas, língua portuguesa e ciência. Entenda a diferença. Aqui eu tenho pandemia, aqui eu tenho epidemia, endemia e surto. Então, quando nós observamos a palavra pandemia, o pan, esse prefixo, ele dá uma ideia de todos. Então, é uma doença que ela se espalha, vai se espalhando e vai atingindo continente, países, enfim, o globo terrestre. Então, ela tem uma disseminação gigantesca de atingir diversos lugares no globo terrestre. Já a epidemia é uma doença que ela acontece em diversas regiões e ela não atinge uma totalidade global. Podemos citar a poliomielite e também o sarampo. Já a endemia é uma doença, ela é mais local. Ela é específica de determinado local e ela acontece com frequência, que é o caso da febre amarela no estado do Amazonas. E temos também o surto. A gente vê que quando uma doença ela começa a se manifestar, então ela
ela se propaga rapidamente, o número cresce, então nós denominamos como um surto. Aula 3, disciplinas envolvidas, geografia, história e ciências. Coronavírus no Brasil. Como o coronavírus ele chegou aqui no Brasil? Segundo o Ministério da Saúde, a doença chegou ao Brasil em janeiro e só até a primeira quinzena de abril foram confirmados cerca de 30 mil casos e quase 2.000 mortes. Apesar de os números ainda serem menores do que em muitos países, com situações críticas, alguns estados do Brasil já estão com o sistema de saúde sobrecarregado, entrando em colapso. Então, a realidade do Covid-19 está cada vez mais presente em nosso país e devemos ter bastante cuidado para que essa contaminação ela não nos atinja. Aqui temos uma estimativa da situação, o avanço da Covid-19 no Brasil. No mês de março, nós tivemos 46 casos confirmados. Já no final do mês de abril, nós temos 1.223 mortes. Então, a gente vê que essa evolução cada vez mais aumenta no nosso Brasil. Aula 3, disciplinas envolvidas, ciência e língua portuguesa. Como se proteger do coronavírus? Então, aqui nós temos vários itens que poderemos seguir e vivenciá-los no dia a dia, como lave com frequência as mãos até a altura dos punhos. Então, não só as mãos, tem que ser até a altura dos punhos, com água e sabão, ou então higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço, e não com as mãos. Mantenha uma distância mínima de cerca de 2 metros de qualquer pessoa tossindo ou espirrando. Então, segue a recomendação que é necessário que se tenha 2 metros de distância para que a pessoa ela não venha ser contaminada. Evite abraços, beijos e aperto de mãos. Adote um comportamento amigável, sem contato físico, mas sempre com um sorriso no rosto. Higienize com frequência o celular e os brinquedos das crianças. Até porque sabe que criança, ela não tem aquela maturidade que um adulto tem. Ela sempre está manuseando, pegando nos brinquedos, toda hora pega nos brinquedos. Então é necessário que os pais higienizem os brinquedos das crianças diariamente. Evite circulação desnecessárias nas ruas, estádios, teatros, shoppings, shows, cinemas e igrejas. Se puder, fique em casa. Então, só podemos sair de casa quando a situação ela for necessária. Se estiver doente, evite contato físico com as pessoas. Use máscara caseira ou artesanais feita de tecido em situações de saída de suas residências. Então, segue as recomendações que devemos segui-las para assim poder se prevenir da contaminação da Covid-19. Aula 4. Disciplinas envolvidas, geografias, matemática e língua portuguesa. Aqui eu tenho um fragmento de uma reportagem relacionada com a Covid-19 no estado de Pernambuco. A rede estadual de saúde de Pernambuco está praticamente no limite da capacidade para atender os casos do novo coronavírus. O estado tem 327 leitos de UTI destinados ao combate à Covid-19, sendo que a taxa de ocupação supera os 97%. Com 352 mortes, Pernambuco apresenta um alto índice de letalidade pela doença, 8,8% em relação aos 3.999 casos confirmados. Então, a Covid-19 no estado de Pernambuco, ela é uma realidade e ela cada dia vem se espalhando, vem se propagando e devemos ter o máximo de cuidado. Aqui temos uma estimativa do coronavírus em Pernambuco. Temos aqui a evolução, temos um gráfico
mais antigo e um gráfico mais recente, onde mostra a evolução, a propagação dessa doença no estado de Pernambuco. Então, nós tivemos no mês de março 960 casos confirmados da Covid-19. Já no final de março, nós tivemos 2.459. Então, a gente vê que a evolução é constante da Covid-19. Aula 5, as disciplinas envolvidas, matemática e geografia. Aqui nós temos um olhar para o nosso município. Nós temos um boletim de 22 de abril de 2020 e temos um de 10 de maio de 2020. Então, nós temos, no mês de abril, nós temos 2 casos em investigação. Já em maio, nós temos 12 casos. No mês de abril, nós temos 2 casos confirmados. Já no mês de maio, nós temos 8 casos confirmados. Um óbito no mês de abril e 3 no mês de maio. Então, temos que se prevenir, temos que se precaver, né? Cada um é necessário que faça a sua parte para que nós não contraia essa enfermidade que está assolando. Aqui temos um exemplo de epidemia que é a dengue, né, que está sempre com frequência também no nosso município. E aqui, não deixe de usar máscara. É por você e por todo mundo. Então, quem usa máscara, a probabilidade de pegar a doença é 5%. Quem não usa está sujeito a contrair a Covid-19. Coronavírus. Então, entenda. Em isolamento, em quarentena e em distanciamento social. Se a pessoa que testou positivo para a Covid-19 deve ficar em isolamento. Se a pessoa esteve em contato com quem teve o vírus, deve entrar no processo da quarentena. E deve se distanciar, né, para reduzir o risco da transmissão da referida doença. Agora que você já sabe distinguir uma coisa da outra, pratique o distanciamento social para não cair em quarentena e acabar em isolamento. Proteja-se.